Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um. Casal Reage, meu nome é Denise. Meu nome é Captiones, meu amor, estamos onde? Nós estamos em live lá na Twitch, então já aproveita e nos segue por lá pra você ver os reacts ao vivo junto com a gente. Trazendo aqui vídeo dos 3 otários. Canal Uai, novo. eu até olhei pra saber se tava certo. Trazendo aqui as várias faces de Ken Kaneki, análise completa do personagem aqui de Tokyo Ghoul. Vou me inscrever aqui no canal dele, vou deixar o meu like. Já aproveita, se inscreva no nosso canal e deixa seu like. Vamos lá? 3, 2, 1, gol! Bem que a gente viu o começo do anime, então a gente já tem uma base principalmente sobre quem que é o personagem, né? Aham, sim. Tive alguns apps. Sou um protagonista de romance ou algo assim. Sou só um universitário que ama livros e que você encontraria em qualquer lugar. Mas se você escrevesse uma história em que eu fosse o protagonista, certamente seria uma tragédia. Dentro de uma história, uma das partes mais importantes, sem dúvidas, é o protagonista. Seja por ele mover a história, mudar o mundo, ou apenas por ser um personagem interessante de se acompanhar a evolução. E se tem um personagem que se encaixa bem em todas essas categorias, sem dúvidas, esse personagem é Ken Kaneki, o protagonista de Tokyo Ghoul. Eu já falei sobre o Kaneki algumas vezes aqui no canal, nos outros vídeos de análise de Tokyo Ghoul, e eu dei pequenas pinceladas de alguns fatos sobre ele. Mas nunca fui realmente a fundo dentro desse personagem, nem de tudo que ele representa para a obra. No vídeo de hoje eu quero destrinchar o personagem do Kaneki e observar suas personalidades, no plural, atitudes, objetivos e simbolismos interessantes que ele possui dentro da história. Algumas coisas que eu preciso avisar antes do vídeo começar é que esse vídeo vai ser dividido em partes, em capítulos, em atos, podemos dizer. Cada uma referente a uma fase do Kaneki dentro da história do mangá. O Kaneki é um personagem que muda bastante durante a história e pra gente analisar ele mais facilmente, é mais prático que a gente faça dessa maneira, senão a gente provavelmente vai se perder muito rápido. Além disso, as 5 fases principais do Kaneki na história também possuem um forte simbolismo em relação aos 5 estágios do luto. E é um simbolismo que a gente vai ver aos poucos nesse vídeo, conforme a gente for passando pelas fases do personagem. Também eu quero avisar que nesse vídeo na edição é bem provável que apareçam algumas cenas do anime. Mas lembrando que todos os fatos que eu vou estar analisando nesse vídeo são referentes ao mangá, não ao anime. É que o pessoal fala muito mal. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, partindo do começo, para entendermos o Kaneki por completo, a gente tem que passar primeiro pelo passado dele, para a gente ter algum contexto sobre algumas atitudes que ele tem durante a obra. Durante alguns capítulos, a gente tem pequenos vislumbres da infância dele, e é justamente aí que nós vemos o prólogo da tragédia que foi a vida de Ken Kaneki. O pai do Kaneki morreu quando ele era bem jovem, e ele foi criado pela sua mãe, uma mulher que trabalhava excessivamente para sustentar o filho, enquanto era cobrada pela sua irmã. Esse tipo de frustração levou ela a descontar no Kaneki, iniciando uma série de abusos físicos frequentes. O trauma de apanhar da mãe desse jeito levou o Kaneki a suprimir essas memórias. E é aqui que a gente vê um dos traços mais importantes do personagem. O Kaneki sofreu traumas desde muito cedo. E a forma que ele encontrou de lidar com isso foi ocultando, foi suprimindo as próprias memórias. Um traço que ele acabou levando até a vida adulta que a gente acompanha na prática durante a história. Enfim, após alguns anos, a mãe dele acabou morrendo por essa exaustão desse trabalho excessivo, deixando o Kaneki órfão e obrigando ele a morar com a sua tia em um ambiente tão hostil quanto o da sua casa original, já que agora ele sofria diversos abusos psicológicos da tia dele. O porto seguro do Kaneki nessa época era Hideyoshi Nagashika, mais conhecido como Hide, o melhor amigo de Kaneki, de quem ele se tornou extremamente próximo. E essa aproximação dos dois vai ser bem relevante mais pra frente, visto que o Hide acabou por se tornar um real amigo e uma figura muito importante, tanto fisicamente, tanto dentro do psicológico do Kaneki. Enfim, o que é importante tirar disso, além das coisas que eu falei, é que é possível perceber que o Kaneki se tornou uma pessoa extremamente instável e frágil emocionalmente, devido a esses vários anos de trauma que ele sofreu na infância. Isso é diretamente refletido no primeiro capítulo do mangá, o momento onde ele conhece Arise,
O encontro enigmático do Kaneki com a Rise no primeiro capítulo tem muitas camadas quando você observa ele mais a fundo, como a influência externa de alguns personagens nesse evento e coisas do tipo que ficam sendo deixados mais claro com o passar do mangá. Mas o que eu acho curioso sobre isso é que o Kaneki, apesar de estar ciente dos ataques de Ghouls, visto que o capítulo começa com ele e o Hide conversando sobre isso, ele não suspeita da Rise. A gente falou sobre isso no react desse episódio. Que ele saiu com uma pessoa completamente completamente desconhecida. Relacionado ao fato desconhecida. dessa fragilidade emocional o levar a se apegar rapidamente às pessoas quando elas demonstram afeto a ele. Uma coisa que inclusive reflete em algumas das relações que ele tem mais pra frente dentro da história. O Kaneki e a Rise se aproximam bem rápido pelo gosto de livros que os dois possuem, porém ela só queria devorar o Kaneki, já que ela era um Ghoul, né? Onde em um momento ela acaba tentando e é surpreendida por uma grande quantidade de vigas de aço que caem em cima dos dois. Então, o Kakuhou da Rise é transplantado pro Kaneki, o que acaba tornando ele o primeiro meio Ghoul artificial. Agora que a gente deu os devidos contextos pra tudo isso, podemos ir de fato a fundo dentro do personagem, começando, é claro, pela sua primeira fase dentro da obra. Ou não. Acho que não. Negação. Pô, então a história dele começa muito antes A primeira fase primeiro ep, que vemos do Kaneki dentro da obra é quando ele acaba de se tornar um Ghoul. Nesse começo, o Kaneki tem muitas dificuldades de aceitar a sua nova vida e passando boa parte dos arcos iniciais recusando a ideia de se tornar um Ghoul e consumir os humanos. Ele até tem alguns momentos de treinamento, mas só o necessário para ele sobreviver, né? Depois que ele entra na Anteiku. Essa fase do Kaneki tem algumas características bem particulares, como a sua relação com a Touka, uma coisa que vai ser bem importante mais pra frente no mangá. O Kaneki e a Touka começam não se dando muito bem, já que ela considera ele uma pessoa bem fraca e covarde, alguém que não tem coragem para se adaptar à fase nova da vida dele como um Ghoul, e esse conflito entre os dois é o que vai fomentar uma das principais discussões dentro da obra. A discussão se o mundo está errado ou não. Durante o arco da investigação da família da Hinami, é apresentado esse debate entre os dois. O Kaneki argumenta que o mundo está funcionando errado, o mundo é injusto e corrompido, e cabe às pessoas que vivem nele corrigi-lo pro jeito certo. Algo que a Touka retruca falando que o mundo não está errado, ele é simplesmente um lugar ruim. Não tem o que melhorar ou o que mudar, porque a essência do mundo em si é o problema. Eles dizem a palavra mundo, mas para vocês entenderem melhor, você pode trocar a palavra por pessoas, sistema ou sociedade. Tem o mesmo significado nesse caso do que eles querem dizer. Os dois são bons O ponto quanto a isso é que essa discussão é trazida à tona várias vezes durante a obra de várias formas diferentes, com muitos personagens dando sua opinião de forma direta ou indireta quanto a esse assunto. O maior exemplo disso é a Eto e o Arima, que também enxergavam o mundo como o Kaneki e queriam refazê-lo do zero. Eu fui mais a fundo nisso nos vídeos próprios deles, dá uma olhada lá depois. Outro ponto que ocorre nesse mesmo arco é o primeiro conflito entre o Kaneki e o Amon. O Amon é um paralelo direto ao Kaneki em muitos aspectos, então a obra sempre coloca o Amon para se encontrar com ele em diversas fases dele, fazendo com que a gente sempre tenha um parâmetro de quanto o Kaneki mudou aos poucos pelos comentários do Amon durante as lutas entre os dois. Nessa primeira luta é onde o comportamento anormal do Kaneki em relação aos outros Ghouls faz o Amon questionar as próprias ações dentro da CCG. Afinal, o Kaneki renega esse lado Ghoul e simplesmente se recusa a matar o Amon de todas as maneiras possíveis durante a primeira luta deles, mesmo que ele tivesse poder para fazer isso. Esse ato do Kaneki renegar o seu lado Ghoul reflete diretamente no que essa fase dele representa. Essa fase do Kaneki representa a negação, o estado do luto onde o indivíduo nega a perda recente e tenta a todo custo voltar ao seu antigo dia a dia, mesmo que isso seja impossível. Isso é retratado de muitas formas. O Kaneki usa um tapa-olho para tampar o seu único olho de Ghoul quando ele não está nas batalhas, rejeita se alimentar e continua a chamar os Ghouls de monstros, mesmo morando e fazendo amizade com eles. Esse comportamento do Kaneki começa a mudar lentamente conforme ele vai sendo exposto ao mundo Ghoul, até que chega o arco da Aogiri. Tipo, ele ainda e a é mais chegada humano, de um personagem que mudaria o Kaneki pra sempre. A chegada do Jason é algo que marca o Kaneki.
é uma brutalidade pura e tortura, uma força esmagadora que arranca abruptamente o Kaneki dessa mentalidade que ele tinha. Esse é o cara do alicate, Durante a tortura que o Kaneki sofre nas mãos do Jason, a gente tem alguns elementos bem importantes dos personagens sendo apresentados. A centopeia, o estalar de dedos, o 1000-7 e principalmente a principal filosofia do Kaneki. Se machuque ao invés de deixar os outros se machucarem. Esse comportamento é um reflexo distorcido das memórias que o Kaneki tinha da sua mãe. Afinal, na memória dele, ela era apenas uma boa pessoa que sofreu para que ele pudesse sobreviver. Porque ele suprimiu as memórias do que ela tinha feito com errado. ele. E vocês podem até parar para observar que o Kaneki tem esse comportamento intrínseco durante toda a obra. Durante muitos momentos, o Kaneki se machuca para não deixar os outros se machucarem, e isso é visível em muitos momentos. Mas enfim, após algumas situações, o Kaneki conversa com a Arise dentro da própria cabeça e finalmente compreende quem ele é, um Gou. E assim ele se levanta, seu cabelo fica branco e ele se torna algo que ele já deveria ter aceitado que era há muito tempo. O Kaneki se levanta após passar dias sendo torturado pelo Jason, e assim ele destrói facilmente o seu adversário. Isso nada mais é do que a primeira demonstração do que é a segunda fase do Kaneki dentro da obra. Após o cabelo dele ficar branco e ele aceitar o seu lado Gou, o Kaneki se torna alguém sanguinário. A ideologia principal dele passa a ser ficar forte para proteger quem importa, independente do que for preciso. Por isso, durante esse meio tempo, ele devora diversas Kagunis e Kakurous para se tornar mais forte, até eventualmente desenvolver uma Kakuja. E o design da Kakuja do Kaneki é um detalhe muito específico e que reflete diretamente um dos elementos do personagem. Quando nos é explicado como uma Kakuja funciona, eles dizem o seguinte: o tamanho e poder de uma Kakuja tem a ver com a quantidade de células RC de um Gou, mas o formato e a aparência vem sempre da imaginação do usuário. A Kakuja do Kaneki tem justamente o formato de uma centopeia, referenciando diretamente a centopeia que o Jason usou na tortura dele. Além do Kaneki também ter pego diversos pequenos hábitos do Jason, como o estalar de dedos. Tudo isso é reflexo do que essa segunda fase representa. Nossa, coitado, essa segunda fase do Kaneki representa a raiva. O estado onde o indivíduo, após perceber que não pode recuperar o que foi perdido, ele deixa de ser entra em um frenesi furioso e irracional. Isso é refletido diretamente em duas coisas que o Kaneki faz durante esse arco. A primeira é a Kakuja, como eu falei, um poder que desperta os instintos mais primitivos e agressivos de um Gou, e a segunda é a postura que ele tem durante essa parte da história. O Kaneki se torna alguém muito mais brutal e objetivo em todos os aspectos. Abandona a Anteiko, faz sua própria equipe para conseguir encontrar o Kanou, o homem responsável por transplantar o Kakurou da Arise nele, apenas para descobrir que ele era só um experimento do Kanou que deu certo. E nesse momento, dentro do laboratório, a gente tem o segundo conflito entre o Kaneki e o Amon, onde, como eu falei antes, o Amon fala abertamente que aquele não era o mesmo Gou que ele havia encontrado antes. Um outro reflexo disso é que o Kaneki passa a ir para as batalhas sem usar a sua máscara, uma representação literal de que ele não sente mais a necessidade de ocultar a própria aparência, sendo um Gou agora e não mais um humano. Isso também é um reflexo do momento final do Kaneki dessa fase, aonde ele vai para a batalha final de máscara, justamente no momento onde ele resolve voltar para Anteiko. Além disso, a gente também pode mencionar o momento em que o Kaneki se encontra com a Touka. Foi legal com ele. Eles têm uma discussão breve sobre os objetivos do Kaneki, sendo esse o momento onde ele começa a realmente questionar se ele estaria agindo da maneira equivocada ou não, e ele resolve dissolver o grupo dele após isso, mas infelizmente já era tarde demais. A CCG armou um grande cerco para cima da Anteiko com o objetivo de exterminar a coruja, o Yoshimura. Eu não vou me aprofundar tanto nesse momento aqui, porque eu também já fiz um vídeo completo só sobre isso. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo, porque lá eu fui bem a fundo dentro desse acontecimento. Porém, naquele vídeo tem um ponto que eu não fui longe e que é extremamente importante no desenvolvimento do Kaneki. Enquanto o Kaneki rastejava pelo esgoto, morrendo de fome,
e com ferimentos gravíssimos no corpo resultado da sua luta contra o Amon, onde um feriu o corpo do outro mortalmente, o Kaneki se encontra com o Hide, que tinha entrado na CCG. Ele inicialmente fica confuso, pedindo para que o Hide saísse dali. A gente inicialmente não sabe o que aconteceu entre eles dois, porém mais tarde nos é revelado que o Hide mandou o Kaneki o devorar para ter forças para sobreviver. Nossa, isso é algo que diz muito foda. mais sobre o Hide do que sobre o Kaneki. Sim. Mas o que isso tem de relevante para o protagonista é que isso retrata como as boas pessoas que o Kaneki protegem também ganham esse desejo de protegê-lo, mesmo que isso signifique a morte. Mas o Kaneki é tão desesperado com esse sentimento de proteger o que ele ama, que ele é sempre incapaz de perceber isso, mesmo que as pessoas falem abertamente para ele. Foda, velho. Depois desse encontro com o Hide, o Kaneki luta contra o Arima, entre aspas, porque se você leu essa luta ou assistiu o meu vídeo, você sabe que isso foi um completo massacre unilateral por parte do Arima, que derrotou o Kaneki facilmente e o prendeu na colcleia. Lá dentro, o Kaneki sofre meses de pura tortura psicológica e desespero, o que acaba o fazendo suprimir todas as suas memórias como um mecanismo de defesa, o que resulta em uma amnésia severa. O Arima, então, pega o Kaneki sem memória e começa a o treinar para ser um investigador Ghoul. E assim nasce Raize Sasaki. Ah, então ele pega o nome da mulher. Raize. No começo de Tokyo Ghoul RE, o mangá nos deixa confusos, nos apresentando um personagem novo chamado Raize Sasaki, o líder do Esquadrão Quinx. Após alguns capítulos é que nós temos a revelação de que esse Raize é o próprio Kaneki, que após perder a memória foi treinado pelo Arima e ganhou uma nova identidade. Nesse ponto da história, o Raize faz um papel muito específico dentro da narrativa, que é passar o foco central da história para dentro da CCG, para que a gente possa observar de uma forma melhor os acontecimentos. Ele cumpre esse papel muito bem, só que tem um grande problema nesse sentido. Os membros do Esquadrão do Raize são tenebrosamente desinteressantes. Eles só passam a ser realmente bons personagens quando eles passam a andar sem o Raize e têm os seus plots principais iniciados. Mas, tirando esse fato, a participação do Raize na obra é sim necessária e muito bem executada aqui. O Raize é um personagem que eu vejo sendo criticado por muitas pessoas, muito porque, como eu falei, essa parte da obra é realmente meio fraca em relação às outras, mas eu acho que o Raize é um personagem bem sólido e que carrega muitas características do Kaneki, afinal, ele ainda é o Kaneki. Eu diria que um dos simbolismos mais legais que o Raize possui em relação a isso é o cabelo, que apresenta as cores preto e branco. O que eu acredito fortemente é que a cor do cabelo do Kaneki em cada uma das suas fases representa o quanto ele está mentindo para si mesmo. No caso, quanto mais escuro, mais representa o quão perdido ele está dentro da sua própria mente. No caso do Raize possuir as duas cores, representa justamente a dualidade do personagem. Ele possui o cabelo preto por ter perdido as memórias, e o cabelo branco por ainda estar sendo verdadeiro consigo mas mesmo. Aí ele é um Afinal, Ghoul, ele né? realmente acredita ser o Raize Sasaki. Ele come Mas a parcela comida preta no normal? cabelo dele representa a Pois é, presença foi a do primeira Kaneki coisa que eu original fiquei dentro pensando. da mente dele, que a gente vê diversas vezes dentro do começo de Tokyo Ghoul RE. Indo pra história em si, a gente tem algumas coisas interessantes, como a relação dele com o Arima e com Amado. E justamente essa relação que tornou o Raize tão diferente do Kaneki. Enquanto o Kaneki sofreu momentos terríveis em sua infância nas mãos de sua mãe, o Raize enxergava o Arima e Amado como uma figura paterna e materna. E como eles realmente o tratavam bem, o Kaneki acabou por ter uma relação estável com eles, criando laços extremamente profundos, principalmente com o Arima. No vídeo de análise do Arima, eu cito como isso é importante para o personagem do Arima, já que esse tempo que ele passou com o Raize foi o que fez ele demonstrar os seus sentimentos verdadeiros com mais frequência. O Raize aflorou no Arima um tipo de coisa que ele muito provavelmente não esperava que ia acontecer, fazendo com que os dois realmente se conectassem de forma verdadeira. Por mais que o Raize tivesse uma vida quase perfeita com os seus amigos, pais de consideração e sendo um investigador da CCG, tudo isso teria tempo para acabar. Com o tempo, as memórias do Kaneki afloram cada vez mais na mente dele, conforme as lutas se passam, algo que o Raize tenta suprimir com todas as forças. Imagina a Afinal, tortura que essa tá terceira lembrando. fase representa a barganha, o estado onde o indivíduo tenta desesperadamente negociar com uma força maior para conseguir obter de volta o que perdeu,
No caso do Kaneki, ele cedeu as suas memórias em troca de receber uma vida pacífica como um humano de volta. O mais interessante disso tudo é que, mesmo após tantos esforços de tantas pessoas queridas pro Kaneki, ninguém é capaz de fazer ele voltar a si. De tão profundo que ele estava dentro dessa personalidade do Raize. A única que foi capaz de despertar as memórias adormecidas do Kaneki foi Aeto Yoshimura, que também é a autora dos livros favoritos dele, que entra em conflito com ele e retira ele do seu sono, o trazendo de volta, porém de uma forma bem diferente. O cabelo do Kaneki volta a escurecer totalmente, e ele assume uma postura extremamente violenta e agressiva. Essa talvez seja a fase mais violenta do Kaneki dentro da obra. Ele nem sequer recua na hora de ferir pessoas que ele sabia que eram aliados dele, como o Tsukiyama, e culpando seus companheiros do Esquadrão Quinx pela morte do Shirazo. Mesmo que tenha tido as memórias de volta, o Kaneki continua se passando por Raize e continuou na CCG com um único propósito de realizar um plano bem elaborado. Plano esse que eu vou entrar em detalhe depois. E assim, agindo ainda como Raize Sasaki, ele fica conhecido como Ceifador Preto, um paralelo direto com o Arima, que era conhecido como Ceifador Branco. Ele inclusive imita diversos trejeitos do Arima nessa parte, como o uso do óculos, do sobretudo e o estilo de luta mais brutal, sem conversar com o inimigo durante a batalha, que é um dos traços mais marcantes das lutas do Arima. O que também é bem notável é que o Kaneki assume uma postura mais fechada e fria não só durante as lutas, mas o tempo todo durante esse arco, agindo de forma quase apática em muitos momentos, mesmo frente a situações extremas e fazendo muitos monólogos internos, sendo isso muito provavelmente uma representação do que essa fase significa. Quarta fase do Kaneki simboliza a depressão, o estágio onde, após o indivíduo perceber que todas as suas tentativas de recuperar o que foi perdido são falhas, então ele eventualmente apenas cai em uma espiral de tristeza abismal. Essa fase do Kaneki, no entanto, também é a mais curta de todas. Ela tem sua conclusão no arco da Colcleia, onde o Kaneki planeja agir para tirar a Hinami da prisão, enquanto auxilia seus amigos na fuga. O que ele não contou para nenhum deles é que ele tinha um objetivo oculto: morrer com estilo. O verdadeiro plano tinha como meta morrer servindo de peão para parar o Arima enquanto os outros fugiam. E isso reflete algumas coisas. A primeira é que, mesmo que inconscientemente, o Kaneki ainda tem o seu comportamento de se machucar para que os outros não se machuquem. E é realmente curioso como esse comportamento retorna justamente quando o cabelo dele volta a ser preto, assim como no começo da obra. Após isso, o Kaneki e o Arima se põem frente a frente e a batalha começa. E como da última vez, o Kaneki nem sequer arranha o Arima. Até que em um momento da luta, ele acaba mergulhando dentro dos próprios pensamentos e conversando com o Hide dentro da sua mente. É nesse momento que a gente descobre o que aconteceu com o Hide no cerco da Anteiko. E com os dois conversando aqui, o Kaneki percebe algumas coisas. A primeira é que ele não tinha um motivo para viver. Mas sobre isso, ele deveria apenas esperar, pois o seu motivo com certeza viria. E também o Hide tira sarro da frase morrer com estilo e diz ao Kaneki: isso pode não parecer estiloso, mas por favor, viva. Porque o Kaneki, esse ato dele querer morrer com estilo, não significa que ele realmente estava se sacrificando pelos outros porque ele queria muito salvar as pessoas e coisa do tipo. Não. O Kaneki estava usando isso como uma desculpa para simplesmente deixar o Arima matar ele na invasão. O Kaneki não aguentava mais lutar e ele queria acabar com tudo naquele momento. Mas essa visão que o Hide dá a ele dentro da mente dele nesse momento é o suficiente para que o Kaneki possa se reerguer. E assim, honrando o pedido do seu amigo dentro da sua cabeça, o Kaneki se ergue novamente. Seu cabelo volta a ser branco e ele se põe de frente ao Arima, pronto para vencer muda de cabelo, a batalha. né?
O cabelo dele representa realmente muita coisa no Ele tá... É o sentimento no do mangá. cara, Após se tá ligado? levantar, o Kaneki reflete finalmente sobre si mesmo e chega a uma conclusão. Ele observava a Arise e o Hide, falando coisas que ele gostaria que alguém dissesse pra ele. Mas no fim ele finalmente compreendeu o que quer. Ele quer viver. Assim a luta segue, até que o Arima eventualmente perde. Eu ressaltei mais sobre esse momento da luta dos dois no vídeo próprio do Arima. Também recomendo que você dê uma olhada nele. E o Arima se finaliza e perde a batalha, para concluir o plano dele e da Eto para o Kaneki, torná-lo um símbolo para os Ghouls e para os humanos, o Messias que guiará o mundo para a nova era, o Rei de um Olho. O Kaneki aceita o seu destino e se torna o Rei, fundando uma organização chamada Gold, com o objetivo de reivindicar um mundo melhor. O Kaneki que a gente vê nessa fase é o definitivo. Ele é extremamente assertivo, se permite sentir seus sentimentos ao contrário do Ceifador Preto, mas não deixa eles dominarem ele como fazia da primeira vez que seu cabelo legal, ficou isso branco. É importante. O Kaneki agora é estável. Ele ganhou um motivo e se tornou o símbolo que o Arima e a Eto queriam que ele fosse, sendo capaz de unir diversos grupos rivais dentro da Gold, como humanos e Ghouls, com um objetivo em comum. E eu acho que aqui é onde fica claro uma das capacidades mais incríveis que o Kaneki possui, que ele já demonstrava ter, mas que aqui fica muito mais aberto para a gente observar: a liderança. Ele não se torna só um símbolo. As pessoas o seguem porque valorizam a pessoa que ele é, a maneira como ele fala e o jeito como ele lida com as situações, sempre priorizando a vida das pessoas. E é realmente muito legal acompanhar como os membros da Gold seguem e acreditam nele. Além disso, eu havia mencionado sobre a estabilidade emocional do Kaneki nessa parte. E no caso é justamente essa estabilidade que leva ele e a Touka a finalmente ficarem juntos. Os capítulos dedicados a nada além do amor deles podem ser vistos como algo desnecessário para alguns, mas é um ponto muito importante tanto para o desenvolvimento final da obra, tanto para a gente observar uma prova real do crescimento e amadurecimento do Kaneki até esse momento, com os dois chegando a se casar e a Touka inclusive ficando grávida nesse meio tempo. Tudo isso se aplica graças ao que essa fase do Kaneki representa: a aceitação. Um momento onde o indivíduo segue em frente, aceita que a sua vida não será a mesma que era antes da perda e que cabe a ele se adaptar a como a vida é agora. Isso é diretamente refletido no fato de que ao Kaneki foi dada a missão de mudar o mundo, ou seja, guiar todos à aceitação. E ele faz isso, arma bons planos, faz o possível e o impossível para conseguir deter o Furuta e a CCG, porém um ataque à base da Gold é performado e o Kaneki fica frente a frente com o Juzou e o Abara. Porém, a luta é subitamente cortada para o Kaneki já derrotado no chão. Eu pessoalmente gosto de como isso foi feito porque, além de colocar um valor de choque bem feito no ataque da Gold, também reflete o que aconteceu com o Kaneki. Ele foi extremamente imprudente em ter voltado sozinho para enfrentar o Juzou e o Abara. Mesmo que os outros talvez não fossem tão úteis, uma coisa que a obra deixa claro nesse momento é que o Juzou e o Abara só ganharam do Kaneki por estarem em um 2 contra 1. O Kaneki teria vencido qualquer um dos dois individualmente, mas por terem sido os dois de uma vez, o Kaneki acabou sendo derrotado. O que dá ao leitor uma dúvida. Será que se o Kaneki não tivesse esperado outras pessoas como o Tsukiyama ou algum outro membro forte da Gold chegar, talvez ele não tivesse conseguido vencer apenas por ter alguém lutando junto com ele nessa luta? Bom, a gente nunca vai saber. Enquanto ele está agonizando no chão, todas as personalidades, aparências e faces do Kaneki se unem para um diálogo sobre o que fazer naquela situação. Afinal, a morte parecia iminente. Os seus aliados haviam sido derrotados e ninguém poderia parar os planos do Furuta naquele estado. As diferentes faces do Kaneki entram em discordância, cada uma tem um desejo, um objetivo específico, mas todas concordam em uma coisa: todas querem ver a Touka novamente. E isso aqui é algo interessante que muitas pessoas não entendem sobre o personagem. Por mais que o Kaneki passe por muitas formas durante a obra, ele nunca deixa de ser o Kaneki. Os sentimentos dele continuam sendo os mesmos.
Os objetivos e a ideologia nunca mudam de fato. Por mais que ele sugira ao contrário, a obra também deixa claro em muitos momentos que ele apenas é uma pessoa perdida e que mente para si mesmo em diversos momentos. Mas agora ele poderia ser verdadeiro consigo mesmo. Mesmo sem os membros, o Kaneki arma a sua Kagune novamente e começa a desmantelar cada um dos membros do exército do Furuta. Enquanto se move, a mente dele apenas pensa na Touka e como ele veria ela de novo, extremamente entusiasmado com isso. Com esse objetivo em mente, ele avança rapidamente aos poucos, consumindo cada um dos Ogais com o objetivo de se tornar cada vez mais forte. Porém, nesse instante, alguma coisa parece dar errado. O dragão... Uma criatura enorme É se ele? arrasta pela cidade de Dragão? Tóquio, destruindo tudo no caminho e matando dezenas de pessoas. Esse ser é o dragão. Uma grande quimera formada por um aglomerado de Kagunes e células RC condensadas. Ninguém mais, ninguém menos que Ken Kaneki. Esse é um dos momentos mais agonizantes de Tokyo Ghoul. Eu não vou tão a fundo dentro desse aspecto agora, porque esse momento é tão absurdo e complexo não sabia disso, não. que ele merece um vídeo completo dedicado somente Eu a ele. imaginei que, tipo, Mas o que é importante para mencionarmos ele parou ali pra poder comer vários gols e consumir pra poder ficar mais forte, né? Aí do Aham. nada aparece o bicho. Eu falei, ele se tornou forte o suficiente, mas a que preço? aqui é que o dragão foi formado Caramba. pela junção da Kagune e do Kaneki, que acabou se fundindo com os Kakurous dos Ogais, que também tinham Kakurous formados pelo original da Arise, assim como ele. Eu quero tirar um momento também pra gente mencionar como o autor é impecável nessa cena, usando da distorção dos quadros do mangá, capítulos inteiros sem nenhum diálogo e até o título do capítulo se repetindo várias vezes no local onde o título normalmente fica, só pra destacar o desespero que o Kaneki sentia naquele momento. É um horror incompreensível, é uma falta de consciência onde ele sequer compreende a existência do dragão ou o que estaria acontecendo com ele. Outra coisa válida a se mencionar é a dedicação dos entes queridos do Kaneki em salvá-lo. A revelação que o Hide está vivo e ele ser capaz de unir a CCG com o propósito de salvar o Kaneki já prova que as pessoas que o Kaneki se sacrificou tanto para proteger eram pessoas que realmente valiam a pena, porque elas fariam a mesma coisa por Que ele. legal. Enquanto o dragão destrói Tóquio, o Kaneki acorda em um cenário estranho, mas um local mental, um grande oceano cujo fundo era lotado dos corpos das pessoas que o dragão matou lá fora. Aqui o Kaneki encontra com a Caramba. Arise e conversa com ela e é confrontado por ela com uma série de dúvidas. Entre elas, uma bem específica. Kaneki é altruísta ou egoísta? Isso é uma dúvida que faz sentido, na verdade. Durante toda a obra, o Kaneki tenta proteger os outros ao máximo, luta o tempo todo pelo bem alheio, mas ele admite não só dessa vez que ele faz isso para se sentir bem consigo mesmo. Toma decisões extremamente imprudentes e que colocam a própria vida em risco sem se importar com as coisas e pessoas que ele deixaria para trás. A conclusão que o Kaneki chega nesse momento é que um dos motivos do porquê ele lutou foi para sentir que pertencia a algum lugar. E que caso ele não parasse, alguma hora ele poderia achar um lugar onde ele é bem-vindo. E isso novamente é um reflexo do trauma que ele sentiu na infância, quando em nenhum dos locais que ele convivia durante a infância dele ele era visto como alguém bem-vindo. Mesmo dentro de casa com a sua Nossa, mãe, que tristeza. mesmo na casa da sua tia, a única pessoa que realmente dava valor ao Kaneki desde sempre era o Hide. E, após alguns minutos desse diálogo, Arise conta a sua história ao Kaneki, algo que motiva ele a sair dali, afinal, ele ainda precisaria vencer o Furuta. Enquanto isso, os amigos do Kaneki conseguem salvá-lo do corpo do dragão. Legal. Eu gostaria de ressaltar que os principais responsáveis por salvá-lo foram justamente a Touka e o Urie. Uma escolha interessante de personagens. O Urie passou parte da obra sendo colocado como um rival para o Kaneki em sua fase como Raiz Sasaki, mas que aos poucos passou a respeitá-lo e ver o valor dele. Com a Touka aconteceu quase que o mesmo processo. Ela começou tendo diversos conflitos com o Kaneki, mas a relação dos dois evoluiu até o ponto que os dois se apaixonaram. E assim, esses dois trabalhando juntos, mesmo com a diferença que eles sentiam com o Kaneki no começo, agora se transformando em um sentimento muito mais benigno para eles, conseguem resgatar o Kaneki, o salvando do dragão.
mas entretanto a batalha final ainda estaria por vir. Ô, velho, que de bom, né? A primeira coisa que o Kaneki faz ao despertar é questionar sobre o Hide quando descobre que ele está vivo. Então nós temos finalmente o reencontro entre os dois. A decisão do Kaneki de ver o estado dos ferimentos do Hide conclui o arco da relação dos dois de uma forma muito bem feita e interessante. O Hide admite que apenas deixou o Kaneki o devorar daquela forma por puro amor. Os dois eram melhores amigos de uma forma genuína, o porto seguro um do outro, e isso nunca mudou. Mesmo em lados opostos, nas circunstâncias mais improváveis, a amizade dos dois continuou mútua e estável. Ao mesmo tempo, também é interessante notar o senso de responsabilidade que o Kaneki sente pelas ações do dragão. Mesmo que ele não tivesse escolha a não ser lutar contra o Furuta e os Zogais, as consequências dele ter sobrevivido foram bem graves. Mas ele sabe exatamente o que fazer para vencer esse obstáculo final e não entra em pânico com isso. A última parte necessária para encerrar essa grande linha de conflitos. O Kaneki e o Ayato mergulham dentro do corpo do dragão, que ainda está sendo mantido vivo pela presença da Arise como núcleo no lugar do Kaneki. Assim, enquanto o Ayato lida com alguns obstáculos e inimigos que apareceram, o Kaneki se encontra com o Furuta, iniciando a batalha final dos dois. Essa batalha final é muito mais interessante do que parece, mas ela tem muitas camadas, então vamos por partes. Inicialmente é notável quanto o Furuta e o Kaneki são paralelos e opostos ao mesmo tempo. O Furuta age justamente como um obstáculo literal e ideológico para o Kaneki. Ambos representam coisas opostas. Enquanto o Kaneki seria o responsável pela paz, alguém que aprendeu com os próprios erros, fez aliados e busca incessantemente lutar para acabar com o conflito, o Furuta é caótico, alguém solitário e que só queria viver na normalidade, mas como não conseguiu, resolveu enterrar o mundo com a própria frustração. Um debate ideológico extremamente bem feito e coeso com o que foi apresentado dos dois até então. Antes eu havia falado que o Furuta e o Kaneki são diferentes, mas eles têm muitas características em comum também. Nós temos coisas como o Kakuho dos dois terem vindo do mesmo lugar, os dois serem meio gols artificiais e terem estilos de luta semelhantes, mas principalmente a relação que os dois possuíam com Arise, sendo uma peça importantíssima no passado dos dois e na origem das suas ideologias. No caso do Kaneki, por ela ter sido o pontapé inicial para a jornada dele começar, e no caso do Furuta, por ter sido quem influenciou direta ou indiretamente grande parte das questões que existem ao redor do personagem dele. O Furuta é um antagonista incrível, eu também pretendo fazer um vídeo só sobre ele, possivelmente pode ser o próximo vídeo de Tokyo Ghoul que vai sair, porque a gente tem muito o que conversar sobre ele e como ele foi construído dentro da obra. Mas voltando à luta, outros aspectos bem interessantes são como o Kaneki usa tudo que tem nessa luta, literalmente toda a experiência acumulada de todas as suas fases. Isso vai desde coisas básicas como o jeito que ele se comporta na batalha, até nos seus poderes, como o uso da Kakuja evoluída ou a Quink improvisada que ele faz, uma réplica da Quink que o Raize costumava usar. Passando o resto da grande batalha, o Kaneki acaba atingindo o Furuta com um ataque fatal que o lança para longe, com os dois começando a dialogar enquanto o Furuta está nos seus momentos finais. O Furuta argumenta com o Kaneki, fala sobre a sua ideologia, sobre como o mundo é um grande circo, algo que o Kaneki discorda e explica seu ponto de vista. Vocês se lembram do começo do vídeo, quando eu mencionei o debate filosófico que existia entre o mundo estar errado ou não? Pois bem, ele retorna aqui e o Kaneki finalmente encontra a sua resposta para esse dilema. Ele olha para o Furuta e diz algo que resume todos os aprendizados que ele teve durante a obra. Nenhum momento que você vive é em vão, seja ele bom ou ruim, porque as experiências que temos na vida são o que contam no final. O mundo não é errado, ele simplesmente existe. E mesmo que tudo acabe, você precisa continuar se esforçando para viver e não deixar-se cair na loucura. Após isso, nós temos as palavras finais do Furuta, que eu não vou entrar em detalhes aqui, pois esse momento não é mais tanto sobre o Kaneki e sim sobre o próprio Furuta, então vamos deixar para falar disso no próprio vídeo dele. Enfim, o Kaneki mergulha nas profundezas do corpo do dragão. Eu poderia narrar essa cena, mas o Kaneki tem um monólogo muito interessante aqui,
e que compila tudo que ele aprendeu durante a trama, fazendo um paralelo com o primeiro monólogo dele lá no primeiro capítulo, que eu narrei no começo desse vídeo, simbolizando esse fechamento de ciclo do personagem e a prova final que ele realmente evoluiu a sua ideologia. Enquanto explora as profundezas do dragão, ele diz o seguinte: se digamos você tivesse que escrever uma história comigo como protagonista, certamente seria uma tragédia. É a frase do Não. começo. Na verdade, todos são iguais. Todos que caminham nesse mundo são os protagonistas de suas próprias tragédias. Todos roubam e são roubados. Não há como evitar. É o que somos. Aprisionamos e somos aprisionados. Seguimos e somos seguidos. Agimos e cansamos. Afirmamos e negamos repetidas vezes. Lutamos sem parar para salvar a nós mesmos da perda, mas mesmo assim, as pessoas e lugares que amamos com certeza se perderão. Todos com certeza serão esquecidos. Mas mesmo sabendo que a desolação um dia nos tomará, mesmo sabendo que vamos desaparecer, ainda nos esforçamos, ainda desejamos ser belos. Me pergunto qual eu escolheria. Este, sempre escolhendo, sempre sendo escolhido. Nada mais, nada menos. Após esse monólogo belíssimo, o Kaneki finaliza a Arise dentro do corpo do dragão e é salvo pelo Ayato, enquanto o corpo do dragão entrava em colapso. E então, nós temos um time skip e acompanhamos o fim dessa história. O Kaneki feliz com a sua família ao lado de todos os seus entes queridos, por terem superado as adversidades e terem criado um mundo melhor para ghouls e humanos. Claro, os problemas centrais não foram resolvidos por completo. Nos é mostrado aqui que ainda existem humanos que odeiam ghouls e vice-versa. Mas mesmo assim, o Kaneki se mantém tranquilo. Porque se tem uma coisa que ele aprendeu em sua vida, é que para que ocorra uma mudança, tudo o que é necessário é o avanço. Como ele fez durante toda a sua vida, assim como a centopeia que o assombrou, seus amigos fizeram por ele e como ele fez pelos seus amigos. Que não importa o quão perdido você esteja nesse mundo, o tempo e o avanço é tudo que você precisa para se encontrar de verdade. Não importa o quanto ou quantas vezes você mude a sua identidade, a sua essência, sempre será o mesmo. Afinal, Gol do Tapa-Olho, Centopeia, Raiz e Sasaki, Ceifador Preto e Rei de um Olho são todos apenas diferentes faces da mesma pessoa. Ken Kaneki. Mas bem, eu acho que por hoje é só isso. Esse vídeo foi bem difícil de fazer porque o Kaneki é um personagem bem complexo, mas eu acho que eu consegui detalhar tudo que eu tinha pra falar sobre esse personagem tão incrível que é o protagonista de Tokyo Ghoul. Gostaria de agradecer você que assistiu até aqui e quero ver aí nos comentários o que você achou desse vídeo, porque toda discussão frente a esse tópico é bem-vinda, já que, como eu falei, o Kaneki é um personagem bem complexo. Quero saber o ponto de vista de vocês em relação a esse personagem. Diz aí o que vocês acharam do vídeo. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar de ver esse vídeo. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou. Caramba. O que a gente achou absurdo. Cara, é bizarro. A gente viu, acho que alguns apps e pensar que o cara que tava no processo de negação vai ter um final feliz. Vai mudar o mundo, né? Vai mudar o mundo. Vai. Sabe? Tipo, a gente sabia a parte que ele ia endoidar, que ele ia matar a galera, que ele ia virar meio que do mal. Mas eu não imaginava que ele teria um final feliz. Eu achei que ele fosse só morrer. Que obra, finalização boa, né? Sim, isso é muito raro. Tipo, eu achei que ele ia morrer no final. Eu também. E é que ele sempre teve esse ato meio suicida, né? De querer se sacrificar. É o que o cara falou. Tipo, ele dava meio que a vida dele pros outros. Véi, mas que vídeo bom. Que vídeo absurdo. E é isso, né? Comenta o que vocês acharam. Deixa aqui indicações de outros vídeos. Se inscreva no nosso canal. Até o próximo. Tchau, tchau.